pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Shalom, igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 4, no versículo 16. Eu estou muito feliz hoje porque nós tivemos um discipulado de manhã de pastores, foi um discipulado poderoso. O apóstolo trouxe uma palavra abençoada e no final do discipulado ele me deu a Bíblia dele. E eu fiquei muito feliz, porque é uma Bíblia muito profética, né? Depois Jonatas ficou bravo, falou: pai, você não ia dar para mim? Tipo assim, né? Era um legado. Mas eu ganhei a Bíblia. Ele vai ter que comprar uma para ele, se ele quiser. A sua mãe te deu a sua? A dela? Ah, glória a Deus, que beijo. Glória a Deus, eu fiquei com a do apóstolo. Tem umas revelações proféticas aqui, não que ele anote alguma coisa, não tem nada anotado na Bíblia, mas só quem um dia esteve com ele naquela salinha, com essa Bíblia aqui, sabe do que eu estou falando. Estou tomando posse dessa unção, amém? Quando eu cheguei em casa, eu falei: Deus, fala comigo, abri a Bíblia, mas daí não teve muito sentido, né? Daí eu entendi que ainda não recebi o dom, mas a Bíblia já está aqui, então eu vou chegar lá, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então Jesus começou a pregar, dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Pode sentar, aplaudindo ao Senhor também. Aleluia. Essa palavra é uma palavra muito simples, mas muito intensa e muito forte, principalmente para os nossos dias de hoje, porque são dias onde a nossa geração, onde as pessoas desse tempo estão, mesmo sendo cristãos, mesmo estando há tempos conhecendo a Deus e caminhando com Deus, estão desprovidas de humildade e de arrependimento. A igreja de Cristo Jesus, muitos da igreja de Cristo Jesus já não entendem mais que é necessário se arrepender, já não acham mais que é necessário se arrepender. Ah, pastor, eu me arrependo quando eu tenho um pecado, quando eu erro, quando eu peco, então eu oro a Deus e eu me arrependo por esse pecado. Só que nós precisamos nos arrepender diariamente, porque nós vivemos e dia após dia, às vezes nós cometemos erros, às vezes sem pensamento, em atitudes, nós acabamos errando. E o primeiro sermão de Jesus aqui, no livro de Mateus, ele está falando sobre arrependimento. E quando ele pregou esse primeiro sermão, algo que me chamou a atenção é que, antes, no versículo 16 que nós lemos, que o povo estava sentado em trevas e viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Quando nós vamos para, abre sua Bíblia comigo em Isaías 9, no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, Isaías está, vamos do versículo 1, Isaías já está profetizando, falando sobre o poder do Messias e sobre o que Jesus faria na terra. Ele está dizendo: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulum e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Amém? Até aqui. Ele está dizendo que a mesma coisa que foi dita em Mateus, aquilo que Jesus, quando Jesus entrou naquela cidade de Cafarnaum,
quando ele foi para pregar lá, que ele chegou lá, ele começou a falar sobre arrependimento, mas era para se cumprir uma palavra que Isaías havia profetizado, que Jesus entraria lá e sobre a sombra da morte resplandeceria a verdadeira luz, uma luz haveria sobre aquele povo. Só que logo depois que a palavra foi se cumprindo, Jesus fala sobre arrependimento. Ele começa a falar sobre arrependimento. E é muito interessante porque se você voltar um capítulo antes, no capítulo 3 de Mateus, ele está sendo tentado por Satanás no deserto. Só que depois dele ser tentado por Satanás, que ele entra na primeira cidade para dar os primeiros sermão dele, ele fala sobre arrependimento. Ele fala sobre nós precisarmos nos arrepender, sobre nós termos que nos arrepender. João Batista já falava isso em Mateus 3, do capítulo 7 e 8, diz assim: e vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista já estava falando sobre se arrepender, e veio Jesus no seu primeiro sermão, dizendo que nós precisávamos nos arrepender também. E o tempo que nós vivemos hoje, queridos, é um tempo em que nós estamos dispersos do arrependimento, longe. Por quê? Porque acreditamos muitas vezes na verdade que nós estabelecemos para nós mesmos. Eu estou certo, eu não errei, eu não preciso disso, não foi eu que fiz, não foi eu que falei, não foi eu que comecei. Mas temos dificuldade de nos arrepender verdadeiramente e de entrarmos em arrependimento. Lucas 13 diz assim, Lucas 13, 2 e 3 diz assim: e respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Está dizendo que o povo estava de olho em quem estava pecando, ninguém estava fazendo coisas erradas, mas não conseguia olhar para si próprio. E ele estava dizendo: vocês estão preocupados com isso? Só que se vocês também não se arrependerem, vocês também vão padecer. Ou seja, não há como nós temos uma vida em Jesus, seguindo os passos de Jesus, seguindo os princípios de Jesus, se nós não vivermos constantemente uma vida de arrependimento. Se alguém tiver dificuldade para entrar dentro desse arrependimento, nós precisamos pedir ao Senhor que produza esses frutos e esse sentimento e esse desejo de se arrepender dentro de nós. Talvez você já tenha errado ou pecado na sua vida, né? E muitas vezes foi difícil para entrar em arrependimento. Nós vemos isso quando nós entramos no encontro com Deus. Quando nós chegamos no encontro, nós vemos que muitas vezes é difícil de se arrepender. É muito difícil de se arrepender. Só que nós vemos que quando nós lutamos e pedimos ao Senhor: Deus, produz em mim esse arrependimento, gere em mim um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, nós começamos a ser cheios de uma graça de Deus que começa a revelar aonde nós estamos errando e o que nós precisamos fazer para recomeçar. E não há um recomeço de uma situação ou de algo na nossa vida se nós não nos arrependermos. Pastora, por que você está trazendo essa palavra? Porque o Espírito Santo falou ao meu coração sobre isso. Falou ao meu coração sobre nós entrarmos na presença de Deus, sobre falarmos com Deus, sobre nós entoarmos louvores a Deus, sobre nós sermos cheios do Espírito Santo, mas nos faltar arrependimento, nos faltar frutos do arrependimento, frutos que produzam em nós arrependimento verdadeiro. Nós precisamos, queridos, nos esvaziar de nós mesmos, desses achômetros, em achar que nós não precisamos nos arrepender. A altivez, o orgulho, a soberba, ela não nos leva a lugar nenhum. Ao contrário, ela nos faz acreditar que só nós sabemos das coisas, que só nós estamos certos e que não precisamos nos arrepender. Mas as outras pessoas, elas precisam se arrepender, porque nós somos fáceis a diagnosticar o erro das pessoas, mas difícil em auto se avaliar e entender que primeiro começa em nós. Primeiro Deus quer fazer em nós. Não adianta eu e o pastor Jonathan sentarmos num discipulado com um casal e dissermos: vocês estão errados. Se nós não auto nos avaliarmos e não aprendemos a nos arrepender pelos nossos erros.
e não aprender que nós também somos seres humanos e nós precisamos primeiro se voltar a Deus. Toda palavra, queridos, quem é ministro e já esteve num altar ou numa célula, líder de célula, ministrando a palavra, sabe do que eu estou falando. Primeiro Deus faz em nós. Há pessoas que digam que ministrantes sobem aqui em cima, ou em outras igrejas, ou em célula, e quando está pregando, direciona a palavra à igreja, como se fosse um soberbo que não acontecesse com ele, mas que acontecesse com a igreja. Mas não é isso, é que a palavra já cortou dentro dele, é que a palavra já veio aqui primeiro, é que a palavra já cortou, é que a palavra já está transformando o pregador primeiro, porque para ser um pregador da palavra, você precisa primeiro ser pregado por ela, você precisa ser crucificado com a palavra. Precisa, enquanto Jesus ministrava e fazia curas e milagres e sermões, e tantos milagres que Jesus realizou, mas Jesus foi para a cruz e lá que se estabeleceu a verdadeira entrega total de Jesus. Foi lá que ficou marcada a entrega dele, foi quando ele foi pregado numa cruz. Só que os discípulos só creram verdadeiramente quando ele ressuscitou. Enquanto ele estava sendo pregado, eles estavam negando Jesus. Mas aquilo não era sobre os discípulos, era sobre o que Jesus precisava enfrentar, era sobre algo que Jesus precisava passar, era sobre algo que Jesus precisava entregar, e só ele podia fazer isso, porque quando ele foi para o Getsemane, ele pediu para que o Senhor afastasse dele esse cálice, mas ele dizia: Senhor, que todavia seja feita a tua vontade. Então era algo que Jesus precisava fazer, era algo que estava sobre ele, a responsabilidade da humanidade, do Senhor perdoar os nossos pecados, e nós temos livre acesso ao Pai, era que ele se entregasse, ele sabia disso. E ele precisava ser pregado no madeiro, precisava ser pregado numa cruz. Mesmo que ninguém estivesse lá apoiando ele ou dizendo: Jesus, nós estamos aqui, estamos esperando, que eu sei que daqui 3 dias você vai ressuscitar. Eu sei que daqui 3 dias você vai levantar e vai lá no inferno e vai buscar a chave da morte e vai rasgar o véu. Não tinha ninguém assim. Porque quando nós estamos sendo pregados, queridos, não é para ter gente nos bajulando. Quando nós estamos sendo pregados, não é para ter gente atrás de nós e tentando sarar nossa ferida, não. Porque é algo que é sobre nós, é algo que é sobre você ir para a cruz, é algo que é sobre eu ir para a cruz. É algo sobre fechar a porta do nosso quarto e orar e falar com Deus. É algo que a Bíblia fala, que Jesus com os seus atos nos ensina, que é algo sobre a solitude que eu falei aqui. Escolher ficar sozinho para estar com alguém. Ser pregado é para aqueles que querem se entregar. É para aqueles que decidiram se entregar. É para aqueles que decidiram viver com frutos de arrependimento. É para aqueles que decidiram viver uma solitude em Deus. E a palavra que o pastor Marcos Feliciano trouxe aqui quinta-feira não diz outra coisa, porque ele disse: as pessoas admiram aquilo que eu vivo, mas enquanto estavam jogando futebol, eu estava em casa lendo a Bíblia. E aí você entra no Instagram dele e acompanha só uma ministração, alguma coisa que ele postar lá. Você vai ver o tanto de comentário criticando ele. Você vai ver o tanto de comentário de pessoas distorcendo coisas que ele disse. Mas isso não é sobre aquelas pessoas, é sobre ele, porque ele sabe que o que ele está fazendo, o que vai produzir lá na frente, é sobre ele precisar ser pregado, é sobre ele precisar viver isso. Só que Deus está nos levando nessa noite é a viver em frutos de arrependimento. É a viver em frutos de arrependimento, é aprender a se arrepender genuinamente, a se arrepender verdadeiramente. Um dia eu estava na minha casa, há muitos anos atrás, antes da minha conversão. Eu acho que eu falei isso aqui uma vez na igrejinha. E a minha casa, a porta da minha casa não tinha fechadura, tinha um buraco assim na porta, que nós colocávamos uma madeira ali para tampar aquele buraco, mas a madeira ficava solta. E o piso do banheiro era aqueles bem antigo, verde.
o banheiro, o vitrô era quebrado, era uma situação bem, bem precária para um banheiro. E eu lembro que quando eu entrei nesse banheiro, um dia eu sentei atrás da porta, eu estava triste, não me lembro o motivo, mas eu estava triste. E eu sentei atrás da porta e segurei a porta com as costas e fiquei prensando a madeirinha para não cair, porque era o único ambiente da casa que tinha porta, era o banheiro. Não tinha um lugar onde eu pudesse entrar, eu não era convertida, mas eu lembro que nesse dia eu entrei e eu comecei a reclamar. E eu falei, nossa, que banheiro feio. Toda vez que meus irmãos tomavam banho, minha mãe fazia eu secar o banheiro, porque não tinha box. Aí tinha que eu ir lá com rodo e com pano toda vez. E era irmão pra caramba, né? Então pensa que eu passava o dia secando o banheiro. E eu fiquei triste. E eu fiquei brava. E eu falei, meu Deus, que banheiro feio. Eu entro na casa das minhas amigas, as coisas são diferentes lá. E eu fiquei nervosa com aquilo. E mesmo depois da minha conversão, o banheiro me incomodava muito. Eu fui para o encontro, Deus mudou minha vida, eu aceitei Jesus, mas entrar naquele banheiro, várias vezes a gente estava tomando banho, entrava um irmão, entrava até o gato, porque meu gato fazia xixi na privada. Então até o gato entrava no banheiro. Imagina uma casa com sete irmãos, 7 filhos, pai, mãe e o gato, com um banheiro só. Então eu ficava estressada com aquele banheiro. Só que quando eu me converti, eu aprendi a profetizar, eu aprendi a acreditar, eu aprendi a ter sonhos. Mas aquele banheiro era algo que me incomodava. E passaram-se os anos, eu esqueci desses momentos que eu vivi dentro daquele banheiro. E eu fui orar ao Senhor, fui falar com Deus na minha casa. Eu morava numa casa aqui no Patriarca. E Deus falou comigo, quando eu ajoelhei para orar no quarto, Deus falou para mim, vai para o banheiro e vai orar lá. E eu falei, loucura isso, o que eu vou fazer no banheiro? Você vai orar no banheiro. E eu fui para o banheiro, porque quando Deus fala com a gente que está no meio da oração, não sei com vocês, mas o coração acelera, a perna treme, a mão ela começa a suar frio, você precisa fazer aquilo, senão parece que você vai morrer. E eu fui para o banheiro, fechei a porta e sentei no chão, e comecei a falar em línguas, e ali Deus começou a falar comigo. Deus falou, agora olha a sua volta, como que é esse banheiro? E Deus começou a me lembrar e levar a memória do que eu falava quando eu estava no banheiro lá da minha casa. E Deus começou a me mostrar os detalhes do banheiro box, que eu reclamava, que eu tinha que ficar secando o banheiro, a janela. E Deus começou a me mostrar. Você não vive mais aquilo. Eu ainda faço, sou eu quem faço. E eu agradeci ao Senhor e eu falei, sim, eu sei, Deus, que o Senhor faz, não foi só o banheiro, o Senhor fez muito além disso. O Senhor fez muito além na minha vida. Só que, naquele dia Deus começou a me levar ao arrependimento. Das vezes que eu reclamei daquele banheiro. Deus começou a me levar a um arrependimento. Pelas vezes que eu entrei, que eu murmurei naquele banheiro. Porque todas as vezes que eu entrava naquele banheiro que eu murmurava, era como se eu estivesse dizendo, Deus não vai fazer nada. Era como se eu estivesse fazendo, Deus não é Deus. Deus não muda a história de ninguém. Deus não vai me tirar daqui. Porque quando nós reclamamos diante de uma situação, seja ela qual for, é isso que nós estamos declarando. É esse recado que nós estamos dando aos céus. Isso não vai mudar. Deus não é Deus. Deus não faz. Deus não. E eu fui e entrei em arrependimento. E orei ao Senhor. E entrei em arrependimento. Então eu não sei o que na sua vida você talvez precise se arrepender, precise falar com Deus para que você entre em um arrependimento verdadeiro, a um arrependimento genuíno. Mas nessa noite o Senhor está nos chamando, querido, para se arrepender. Ele está nos dizendo o quanto é importante nós vivemos uma vida de arrependimento, porque sem arrependimento nós não conseguimos ver a Deus. Por quê, pastora? Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E como é que nós alcançamos uma vida de santidade? É através do arrependimento. Então, se nós nos arrependemos, mas estarmos aqui, podemos estar aqui na igreja na quarta, no domingo, na célula na sexta, podemos estar em todos os eventos possíveis, podemos sentir a presença de Deus na igreja, mas se nós não vivemos uma vida de arrependimento, então nós não somos santos. E se nós não nos tornarmos pessoas santas, nós não veremos a Deus, porque Ele é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se um dia você amou o dinheiro mais do que o próprio Deus, então se arrependa por isso. Se um dia você amou mais as coisas dessa terra do que a Deus, então se arrependa por isso. Mesmo que, pastor, eu era inocente, eu não tinha me convertido ainda.
eu não sabia o que eu queria ainda. Por isso que eu não me arrependi. Então nessa noite, é uma noite que Deus vai te conduzir a um arrependimento. É a noite que nós precisamos entender que realmente, queridos, é chegado o reino dos céus. Naquele tempo Jesus já estava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí quando nós começamos a ler e avaliar as escrituras, nós vamos vendo que está se cumprindo a palavra de Deus dia após dia. Dia após dia a palavra de Deus está se cumprindo. E eu não sei vocês, mas eu não quero ser alguém que vai ficar aqui. Eu não quero ser alguém que ficou vindo aos cultos, investindo a vida no evangelho, mas quando Jesus voltar, ficar na igreja porque não se arrependeu, ficar na terra porque não se arrependeu, porque esqueceu do primeiro sermão de Jesus, se lembrou de todos os outros, lembrou que Jesus disse que você faria milagre, ganharia vidas para Jesus, lembrou do que Deus poderia fazer na tua vida quando você se entregasse para Ele, lembrou da ministração da restauração dos sonhos, lembrou do encontro, lembrou do reencontro, lembrou do encontro da honra, do encontro de pérola, mas esqueceu que é necessário se arrepender para ter uma vida de santidade. Precisa se arrepender. Temos que ter arrependimento genuíno e verdadeiro. Em Lucas 15:10 está dizendo assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí nós associamos muito essa palavra e falamos muito sobre isso quando as pessoas elas aceitam a Jesus, quando elas entregam a vida para Jesus. Nós dissemos: a festa no céu pela vida dessa pessoa que está se entregando, sim, mas não é porque ela teve só uma atitude de vir aqui à frente, é porque a atitude dela de vir à frente é se arrepender do tempo antes de Cristo e que está se entregando agora. Então é uma palavra que não é só para quem está aceitando Jesus, é uma palavra que é para mim e para você. A festa no céu, quando nós entramos no nosso quarto, quando nós fechamos a porta e entramos, e arrependimento. Eu imagino que quando nós começamos a nos arrepender, Jesus está nos olhando, está dizendo: é isso. É sobre isso o reino, é sobre isso o evangelho, é sobre isso a humildade. Não é não ter dinheiro e você andar feliz, é sobre você viver uma vida de arrependimento, produzindo frutos de arrependimento. É sobre uma entrega em uma cruz e ainda se arrepender. E ainda se arrepender. Mateus 9,13 diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo: eu não vim chamar aqueles que são justos, eu não vim chamar quem é correto, eu vim chamar aqueles que são falhos. Há um arrependimento verdadeiro e genuíno. Às vezes as pessoas, queridos, lá fora, elas condenam quem está dentro da igreja, dizendo: ó lá, pecou, ó lá, errou, ó lá, mentiu. Mas na verdade as pessoas que mais precisam de transformação estão aqui. Estão lá fora aqueles que não precisam, aqueles que acham que são santarrãos, que não precisam se arrepender, que não precisam mais perdoar, que não precisam mais pedir perdão. Mas aqui não, dentro da igreja estão pessoas que se cansaram do mundo, pessoas que entenderam que nasceram para um propósito e estão em constante arrependimento, pessoas que não querem mais beber por mais gostoso que seja, pessoas que não querem mais usar droga por mais prazeroso da carne que seja, pessoas que não querem mais ir para a balada por mais legal que seja, porque entenderam que isso não leva a uma vida com Deus. Pessoas que estão todos os dias se arrependendo, abrindo mão da mentira, abrindo mão do mundo, abrindo mão de prazeres pecaminosos, porque entenderam que precisam ir para o céu, que há um destino, que há uma origem que está nos esperando, há um Deus, Pai, que está nos esperando, que entendeu que o nosso lugar não é aqui. Quando nós entendemos que nós não nascemos para sermos dessa terra, para sermos moradores daqui, então nós já não vivemos mais andando nessa dimensão, nós começamos a andar na dimensão do reino. E o primeiro passo para andar nessa dimensão é o arrependimento. Não é você falar em línguas, não é você ser cheio do Espírito Santo, não é você profetizar, não é você ser pastor, evangelista, obreiro, apóstolo, não é você ter uma igreja com 10 ou 1000 pessoas, não é isso. O fruto é do arrependimento. Tem que se arrepender, tem que buscar a santidade, tem que desejar ser santo. Queridos, estar na plataforma não significa nada.
Estar no altar com o microfone não significa nada, porque quem está aqui precisa se arrepender mais do que quem está embaixo. Precisa se entregar mais do que quem está embaixo. Tem que sofrer e tem que ir para a solitude. Não pode se justificar, acabou. Líderes, obreiros, pastores, vocês que decidiram atender a um chamado do Senhor e estar à frente de um ministério, a tua vida acabou. Você não tem mais nem o direito de se justificar, você tem o direito de permanecer em silêncio, porque a tua vida não é mais sua, a tua vida agora é dele. E o que eu preciso fazer, pastora? Se arrepender. O que eu preciso fazer agora? Se arrepender. Porque o reino dos céus é daqueles que estão buscando a santidade. Nós precisamos, queridos. Hoje eu estava num momento de oração e aquela canção da Nívia Soares, ela começou a cantar: eu quero me esvaziar de ti, de mim. E quando ela começou a cantar essa canção, eu comecei a pedir isso ao Senhor. Tá rindo, né? Ele tá rindo porque às vezes ele troca assim. Eu falei me esvaziar de ti. Não é, tá, gente? É me esvaziar de mim. A canção. Engraçadinho. Eu falei na canção, na oração, eu falei: Senhor, eu quero me esvaziar de mim, para que o Senhor possa me encher. Mas a primeira pregação de Jesus para mim, a primeira pregação de Jesus para você, o primeiro sermão, não é diferente do que foi para aquela multidão. É: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é vai procurar os seus direitos, não é vai procurar a tua prosperidade, não é vai procurar o seu lugar nessa terra que você vai ser brilhante, não é você vai ser um Marcos Feliciano, não. O primeiro sermão de Jesus é: arrependei-vos. E aí depois, logo depois, Jesus encontra Pedro e André e os chama e começa dali a fazer os primeiros discípulos. E começa a sua jornada. E o segundo sermão que o Senhor dá, que é um sermão na montanha, e é um capítulo lindo, que fica logo depois. Nós lemos o capítulo 4, fica no 5, Mateus 5, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se deles seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo. Olha o que Jesus estava dizendo. Mas primeiro Jesus falou do arrependimento. Depois ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, se você for rico por dentro, se você desejar mais as coisas dessa terra do que o reino dos céus, já era. Não tem bem-aventurança para você. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Ele não está dizendo aqueles que estão felizinhos. Está dizendo bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Não é os ignorantes, não é os arrogantes, não é os justiceiros. São os mansos, porque dele eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E não é a tua justiça, é a justiça de Deus. Porque eles serão fartos. Ou seja, não abrirão a tua boca. Não irão se justificar, mas a justiça de Deus irá te encher. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que não gostam de contenda, aqueles que não gostam de barraco, aqueles que não gostam de se expor. Bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que apaziguam, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não dá para ser aventurado ao contrário. É dessa forma. E se você for ver todas essas coisas que Jesus está dizendo sobre nós sermos bem-aventurados, não dá para viver se não vivemos em arrependimento. Não dá para viver se nós não estivermos em arrependimento. Nós somos bons em nos arrepender quando algo estrondoso acontece, mas ruins em se arrepender quando envolve outras pessoas. Quando a situação engloba outras pessoas. Só que Deus está nos levando a um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. E eu li uma história
Porque quando eu estava orando e falando com o Senhor, eu falei para Deus: Senhor, é tão difícil viver quando nós estamos passando por dias ruins, ou por dias maus, ou num deserto, ou num vale. É tão difícil viver, e nós temos ainda que ter uma vida diariamente em arrependimento genuíno, em arrependimento verdadeiro. E eu falando com o Senhor, conversando com Deus, eu li uma história que me chamou muita atenção. É a história de um geólogo, não fala o nome dele, mas é um geólogo que contou uma experiência que, junto com a equipe dele, ele estava numa região e subiu no monte mais alto da região. E quando ele estava lá, ele disse que quando eles chegaram lá, eles ficaram, isso é uma história real, amém? De um geólogo. Ele disse que quando eles chegaram lá, eles ficaram muito emocionados, ele com a equipe, porque coisas lindas nós vemos quando nós estamos nas alturas, né? E ele falou que eles ficaram muito emocionados com o que eles viram do alto da montanha. Ele disse que as experiências são muito magníficas quando se chega lá no topo, quando se consegue chegar lá no topo. Mas ele disse que no topo da montanha nada cresce. Mas quando nós olhamos para baixo, nós notamos que todo o crescimento está nos vales. Ele disse: do alto da montanha se vê coisas muito bonitas, mas no alto da montanha as coisas não crescem, elas crescem nos vales. A árvore não cresce no alto da montanha, ela cresce no vale. O nosso crescimento não está quando nós somos ungidos a pastor e estamos num púlpito com microfone. O nosso crescimento está quando nós estamos vivendo uma vida de arrependimento. O nosso crescimento não é quando nós estamos na plataforma, é quando nós estamos no vale. Por isso o apóstolo Paulo diz que é na fraqueza que Deus aperfeiçoa o poder dele. Porque quando nós estamos fracos é que nós estamos fortes. Porque é assim que se aperfeiçoa o poder de Deus. É quando nós estamos nos arrependendo, é quando nós estamos vivendo esses frutos de arrependimento. Talvez essa é uma palavra que você não gostaria de ouvir hoje. Talvez antes de você sair da sua casa, imaginou que ao vir aqui seria uma palavra diferente. Mas Jesus está nos chamando para viver uma vida de arrependimento. Está nos conduzindo a um evangelho de arrependimento, de frutos de arrependimento. Para nos arrependermos. A maioria da igreja sabe que desde abril do ano passado eu parei com medicamento, estou tentando engravidar. Estava tentando engravidar desde abril do ano passado. 1 ano e 4 meses. Foram 1 ano e 2 meses mais ou menos fazendo teste, todos dando negativo, todos os exames normal. Não tinha nada, estava tudo bem. Fazendo tudo que o médico estava falando, tomando remédio de ovulação, tudo que era necessário. Mas a criança não vinha. Só que um certo dia, no meu momento de oração, o Senhor me levou ao arrependimento. Porque desde que a Laurinha nasceu, durante 6 anos, eu fiquei falando que eu não queria ter mais filhos. E quando eu entrei no closet para orar, que fechei a porta, quando eu comecei a orar, o Senhor me lembrou disso. Isso foi um pouquinho antes de nós irmos para a Bahia, em maio. E o Senhor me lembrou disso e eu comecei a me arrepender. Eu falei: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu disse que eu não teria mais filhos. Me perdoa por todas as vezes que alguém falou comigo e eu falei: Deus me livre, eu não quero mais. Me perdoa por todas as vezes que eu reneguei uma herança do Senhor para mim. E eu comecei a me arrepender e houve uma dor profunda. No começo da oração eu estava tranquila, mas eu precisava me arrepender de verdade. Então eu falei: Senhor, produz em mim esse arrependimento. Eu quero me arrepender, porque eu disse isso durante muito tempo. E eu comecei a me arrepender. Só que aquilo passou, eu esqueci. E quando foi no final dessa conferência, na sexta-feira, de manhã eu levantei como de costume, eu fui orar. Assim que eu acordei, comecei a falar com Deus e no final da oração, agora eu entendo que foi uma visão, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu comecei a ver eu contando que estava grávida, no final naquele dia, na sexta mesmo, e passando no telão da igreja. E eu falei: Senhor, isso é coisa da minha cabeça, porque eu estou fazendo teste tem tanto tempo já. Não é para ser agora, né? E meu ciclo, né, ciclo da mulher, estava tudo normal. Eu não estava com a menstruação atrasada para dizer estou grávida. Eu não estava nem desconfiada, para ser bem sincera.
Não passei mal, não senti dores, nada. Tudo normal. Só que de manhã, Deus me mostrou essa cena da foto do teste passando no telão. E a minha perna começou a tremer, meu coração acelerou e eu falei, só pode ser Deus. E eu levantei e eu entrei no aplicativo do celular e falei, não está atrasado para mim, eu não estou grávida. Mas aquilo ficou no meu coração, eu tentei arrumar a casa, tentei fazer outra coisa, mas aquilo martelando no meu coração. E eu entrei no iFood e falei, vou comprar teste. Comprei 2 testes. Falei, olha só, a incredulidade. Eu falei, eu vou comprar 2, porque eu sei que o primeiro que eu fizer hoje vai dar negativo. Daí eu vou guardar o outro para o mês que realmente atrasar, aí eu faço o teste e vai dar positivo. Comprei o teste, guardei e saí para resolver minhas coisas. Voltei para casa de tarde e fui no banheiro, estava apertada, fui pro banheiro, lembrei do teste, corri, peguei o teste, fiz o teste. E eu fiz o teste como alguém que ia dar negativo. Eu coloquei o teste em cima da pia, joguei as coisinhas fora, o saquinho, a caixa. Quando eu olhei, estava escrito grávida. Aí eu fui sair correndo do banheiro, porque eu sou ansiosa, não gosto de surpresa. Eu falei, vou contar para o Jonatas, porque a minha gravidez foi toda assim. Da Emily, eu saí do banheiro com o palito, mostrando para ele. E na da Laura, eu estava trabalhando e ele estava no café de pastores. Eu tirei uma foto e mandei para ele no WhatsApp. Porque eu não sei fazer surpresa, eu sou ansiosa, não gosto. E aí, na hora que eu li grávida, eu já destranquei a porta para correr. Estava ele, a Emily e a Laura na sala. Eu falei, vou contar para eles. Na hora que eu destranquei a porta, que eu abri, Deus falou comigo. Me lembrou, o que você teve hoje de manhã não foi uma imaginação, foi uma visão. E daí eu fechei a porta e falei, não vou contar. Aí eu fiquei no banheiro assim, o que eu faço agora? Eu não sabia o que fazer, nunca fiz surpresa, não sou boa com isso. E ele, vamos, você está atrasado. Eu falei, eu vou falar, porque ele está sendo ignorante comigo, está falando que eu estou atrasado, está brigando. Quando eu mostrar o teste, a cara dele vai cair, ele vai pedir desculpa. Mas aí eu não saí do banheiro, eu fiquei lá assim. E aí tirei uma foto, mandei para minha cunhada, falei, Jê, me ajuda, para a pastora Jennifer. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Contei para ela a visão que eu tive de manhã, por isso que eu havia feito o teste. E aí ela, juntamente com a Stephanie, com o Gabriel, aqui amando da mídia, construíram aquele vídeo que vocês viram aqui, a maioria viu ontem, aqui. E foi tão extraordinário, porque há 1 mês e meio atrás eu fui tirar uma palavra com meu sogro. Uma palavra sobre algo muito pessoal, nosso. E na palavra ele disse assim, vou abrir para vocês. Era uma palavra para ver se eu a mudava de apartamento. Eu queria alugar o meu e ir para um outro apartamento. E eu queria saber se era para fazer isso, ou se eu reformava o meu e deixava do jeito que eu quero. E aí ele falou assim, Deus falou para você, aqui Deus está falando para você só adorar Ele. Eu falei, amém, mas eu já adoro Ele. Ela falou, não, Ele falou para você adorar Deus por aquilo que Ele já fez. Porque Ele já fez. Eu falei, amém. Então não é para mim fazer nada. Ele falou, não é para você fazer nada. Agora não, porque Deus está te entregando uma geração. Eu falei, glória a Deus, discípulos. Ele falou, não, filha, é uma geração. Quando a Bíblia fala de geração, está falando de filhos. E aí o tema da conferência foi conectando as gerações. E eu entendi por que Deus quis que fosse dessa forma. Porque uma nova geração está para vir. Entendi o que Deus queria dizer com isso. Por isso, consegui fazer a surpresa. Mas tudo isso, eu creio, e hoje eu entendi isso no meu momento com Deus, que foi possível acontecer. Porque lá atrás, há 1 mês e meio atrás, quase 2 meses, eu entrei em arrependimento. Eu comecei a me arrepender. Às vezes tem coisas, queridos, que não fluem na nossa vida, que param de acontecer e estão travadas, porque nós precisamos nos arrepender. Entrar num arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. Para nós podermos viver aquilo que Deus tem para nós, para nós vivermos a abundância que Deus tem para nós, para nós vivermos a colheita que Deus tem para nós. O que eu estou gerando hoje veio através do fruto de um arrependimento, porque antes disso não estava acontecendo. Porque precisava se arrepender. E quantos de nós não falamos coisas sem sentido e não nos arrependemos por isso? E paramos de se arrepender. Paramos de acreditar que o arrependimento é o que vai nos levar a Deus. Não há outro caminho. João Batista estava pregando, dizendo isso no deserto. O que vocês querem, raça de víboras? Ele estava dizendo, arrependei-vos. Precisa se arrepender. Precisa ter frutos de arrependimento.
Precisamos disso, amém? Depois que Jesus disse isso, em Isaías, abre de novo sua Bíblia em Isaías 9, no capítulo 3. Isaías 9, no capítulo 3. No capítulo 9, no versículo 2, nós lemos o que estava acontecendo em Jesus em Mateus, que o povo andava em trevas e viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Só que a Bíblia em Mateus 4 que nós lemos, ela para aí, e logo depois fala, então Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí você volta para Isaías, que depois que uma grande luz veio e habitou na região, a sombra da morte, resplandeceu a luz, olha o que ele diz que iria acontecer. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram a ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de passos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que eu entendo com isso que o Senhor trouxe de revelação, que em Mateus 4, quando ele está dizendo que viria a luz sobre aquela sombra, sobre as trevas, brilharia a luz, Jesus veio dizendo, então disse, ele disse, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região, a sombra da morte e luz raiou. Ele poderia ter continuado dizendo o que Isaías tinha profetizado, que ele multiplicaria o povo, que um menino nasceria. Não, mas aí Jesus disse, desde então, começou Jesus a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí você volta para Isaías, a continuidade da palavra, que ele iria multiplicar o povo, a alegria, que um menino iria nascer, e o principado, o príncipe da paz, estaria sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando Jesus entrou em Naftali, era isso que ele estava fazendo, resplandecendo a luz sobre aquela sombra. E ele estava dizendo, arrependei-vos, por quê? Porque era chegado um novo tempo para aquele povo, era chegado um tempo de se alegrar. Ei, queridos, eu não sei quanto tempo você está, como Jesus esteve num deserto, passando por um processo, ou quanto tempo o diabo levantou o inferno para te tentar, para que você fosse paralisado para prosseguir diante do propósito de Deus. Mas Jesus está dizendo, se arrependa, porque você vai entrar em Naftali, haverá luz sobre as sombras, haverá luz sobre as sombras, haverá uma multiplicação da alegria de Deus sobre a tua vida. Por quê? Porque um menino já nasceu, porque ele já veio, porque ele já se entregou por mim e por você, ele já se entregou naquela cruz. O seu nome é Maravilhoso, o seu nome é Conselheiro, é Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. O que Deus tem para mim e para você é paz, é eternidade. O que Deus tem para mim e para você, mas nós precisamos entrar nos frutos do arrependimento. Nós precisamos entrar em Deus como alguém que se arrepende, como alguém que crê que quando se arrepender, vai viver a multiplicação dessa alegria, vai viver a multiplicação de uma alegria em todas as áreas da sua vida. E aí depois vem Jesus dizendo, isso será bem-aventurado. E ele começa a dizer como nós seríamos bem-aventurados. Abra sua Bíblia comigo em Oséias, para nós terminarmos. Oséias no capítulo 6, versículo 1, é um convite de Deus para mim e para você. Capítulo 6, versículo 1 diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará,
fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Com a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Há um convite de Deus para mim e para a tua vida nessa noite. O ministério de louvor pode subir. Há um convite de Deus. Está dizendo: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele também tem poder para nos sarar. Isso é o fruto do arrependimento, é o desfazer, é o verdadeiro desfazer. É Deus nos desfazer para nos refazer de novo. E desfazer é se arrepender, é entrar em arrependimento. Essa palavra está falando que o Senhor está nos chamando para voltar a Ele. Vamos voltar ao Senhor com frutos de arrependimento, porque há um bálsamo de Deus para ser liberado sobre a mim e sobre a tua vida. A Bíblia fala sobre um lugar chamado Gileade, que é conhecido como Monte da Testemunha. E eu fui atrás para saber por que Monte da Testemunha. Porque Gileade era um lugar onde tinha muitas ervas medicinais que curavam. Mas por que Monte da Testemunha? Porque quando nós somos curados, nós testemunhamos. Porque quando nós somos transformados, quando nós entramos em frutos de arrependimento, nós começamos a ser curados, a ser transformados, e a nossa vida ela começa a ser uma testemunha viva. Então há um convite de Deus para mim e para você, para subir no Monte da Testemunha, porque tem bálsamo em Gileade de Deus para mim e para você, tem cura do Senhor para mim e para você, tem cura de Deus para mim e para a sua vida, tem arrependimento da sua parte, e tem cura da parte de Deus. Deus quer nos desfazer e para nos refazer de novo. É um tempo, queridos, que Deus está nos conduzindo ao Monte da Testemunha, porque Jesus disse em Atos: serão revestidos de poder e sereis minhas testemunhas. Nós precisamos subir no Monte da Testemunha e deixar que o bálsamo em Gileade nos cure, nos transforme. Oséias está dizendo: vinde a mim, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas também nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele também a ligará. É Deus quem fere, queridos, mas é Ele quem cura. Pastora, Deus não gosta de me ver no sofrimento. Tenho algo para te dizer: Deus gosta mais de nos ver sofrendo do que de nos ver feliz. Acredite se quiser, porque Ele é aquele que fere, mas também é aquele que sara. Porque quando nós estamos no vale, como esse geólogo disse, quando nós estamos no vale é que nós estamos dando crescimento. Quando estamos no vale é que a árvore está crescendo e começa a produzir frutos. Porque no alto da montanha você só vê as pessoas, do alto da montanha você vê só o que Deus está fazendo. Mas quando você está no vale, você é a pessoa que Deus está fazendo. Quando você está no alto da montanha, você vê Deus transformando vidas, você vê Deus restaurando, mas quando você entra no vale, você é quem está sendo restaurado, você é quem está sendo transformado. Quando está no alto da montanha, você está olhando para baixo, está dizendo: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Mas quando você entra no vale, você escuta a voz de Jesus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque Deus está procurando aonde estão as minhas testemunhas, aonde estão as testemunhas que vão falar que Ele cura, aonde estão as testemunhas que vão pregar sobre um monte, sobre um lugar que tem bálsamo, aonde estão as pessoas que vão dizer: eu tenho o fruto do arrependimento, eu vivo no fruto do arrependimento, e a cura de Deus para você também. Arrependei-vos. Aonde estão os João Batistas que vão parar de pregar coisas que não estão na Bíblia e vão dizer: arrependei-vos? Aonde estão os João Batistas que não pregam para benefício próprio? Aonde estão os João Batistas que pregam estando num deserto, comendo gafanhoto, se vestindo de roupa de saco? Aonde estão os João Batista? Aonde está o nosso modelo?
Ei, o seu modelo é Jesus Cristo. Ei, líderes, não façam discípulos para vocês. Pastores, não façam discípulos para vocês. Os discípulos não são nossos, os discípulos são de Jesus. Quem morreu por nós foi Ele. Nós temos uma liderança, nós temos um mentor, mas o nosso modelo é Jesus. Porque o teu líder erra, porque o teu pastor erra, porque ele também precisa viver em frutos de arrependimentos verdadeiro e genuíno. E tenho algo a te dizer: quem é pastor, quem é líder, quem é apóstolo, precisa ter o dobro de arrependimento. Porque senão sobe aqui e os aplausos daí enchem o coração aqui. Então quando nós pregamos, nós temos que descer e temos que orar para entregar a glória para quem é de direito. Quando nós pregamos aqui, nós temos que descer. E quando as pessoas elogiam a pregação, nós temos que ir para casa chorar e orar e dizer: Deus, não foi eu quem fiz, foi o Senhor. A glória é toda para o Senhor. Quando se está à frente de um ministério, à frente de algo que conduz pessoas a Deus, nós temos que ser os primeiros a se arrepender. Algo muito triste que eu vivi aqui uma vez na Vila Matilde, na IAP aqui, foi falar sobre arrependimento. E quando nós ministramos sobre isso, veio umas 3 pessoas que estavam novos na igreja na frente. Eu fui ministrar em outro IAP e a igreja inteira, pastor Joás, saiu. Os líderes foram os primeiros. O orgulho nos cega. Acha que nós não precisamos mais se arrepender. O orgulho acha que porque nós somos líderes, o discípulo que está do nosso lado vai nos ver chorando e se arrependendo e vai nos deixar de nos ver como um super-herói. Mas você não é um super-herói. Nós precisamos ser os primeiros a nos arrepender. Se você tem um chamado, um propósito de Deus para a tua vida, de conduzir pessoas a Deus, então nós temos que ser o primeiro a se arrepender, o primeiro a se entregar, o primeiro a dizer: Senhor, eu preciso de um bálsamo em Gileade. Eu estou voltando ao Senhor hoje com frutos de arrependimento, com coisas que eu não me arrependi há muito tempo, que eu nem lembrava, mas que hoje eu estou me lembrando. Eu estou retornando hoje ao Senhor com frutos de arrependimento, de arrependimentos verdadeiros e genuínos. Eu estou subindo para o monte da testemunha, porque eu sei que lá eu encontro bálsamo em Gileade. Há bálsamo para mim e para você. Há bálsamo para mim e para você. A cura de Deus para aqueles que se arrependem, a transformação para aqueles que se arrependem, a ministério para aqueles que vivem em arrependimento. Termos um título não nos torna melhor do que ninguém, nos torna mais servo, nos torna mais entregues. Volte ao Senhor nessa noite. Coloque-se de pé.